Tudo bom, pessoal? Hoje eu tive uma conversa com um cliente meu e nós falávamos sobre linhas de crédito nos Estados Unidos. E como muitas pessoas me perguntam sobre isso, como é chegar nos Estados Unidos e conseguir uma linha de crédito? Como é chegar nos Estados Unidos e ter uma possibilidade de repente, você levantar um dinheiro para alavancar um projeto seu, uma empresa sua, uma compra de um estoque ou uma movimentação financeira que você precise aqui. Como funciona isso? Isso é real? Isso acontece? Se não acontece? Quais são as taxas de juros? O que realmente acontece nesse sentido? Vamos lá. Isso acontece? Acontece. Vai acontecer para você? Se você não está nos Estados Unidos, possivelmente não. Você não vai ter acesso a essas linhas de crédito. Se você está nos Estados Unidos há menos de 2 anos, também não vai ter acesso a essas linhas de crédito. Mas se você está nos Estados Unidos há mais de 2 anos, mais de 5 anos, melhor ainda, mais de 10 anos, melhor ainda, a coisa começa a mudar muito de figura. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui, enquanto eu estou falando para você, 3 publicações que eu recebo diariamente no meu Instagram. E eu recebo só no Instagram? Não, eu recebo no escritório, eu recebo na minha casa, eu recebo mailing, eu recebo no meu e-mail, eu recebo de vários lugares. Empresas de operadoras de crédito oferecendo crédito e cada uma tem a sua linha de crédito específica. Algumas para financiamento de máquinas, equipamentos, estoque, cash flow, outras para, de repente, um desconto de antecipação de algum recebível que você tenha. São diversas. O que vai impactar e qual é a grande diferença nisso? O seu credit score e o seu credit history. São 2 coisas super importantes. Então vamos lá. Primeiro, se você tem menos de 2 anos dentro dos Estados Unidos, por melhor que seja o seu credit score, meu filho tem credit score de 785, se eu não me engano. Só que ele fez 18 anos agora. 785 com 18 anos é nada, tá? É nada. Ele não consegue financiar nada se eu não for co-signer dele. Ele já está aqui há muitos anos, ele está aqui desde muito pequenininho, ele tem o social desde muito pequenininho, mas ele não tem o credit history, porque o crédito dele começou a funcionar a partir dos 18 anos, que é quando ele é liberado para abrir conta em banco sozinho, que é onde ele é liberado para pedir um cartão de crédito sozinho, que é onde ele é liberado para fazer um financiamento sozinho. Então, mesmo tendo 785 de credit score, ele ainda tem um monte de limitações para poder fazer as aplicações e ter acesso a grandes créditos, grandes descontos nos juros e grandes facilitações que eventualmente poderiam acontecer, tá? Então esse é um ponto. Quando você chega nos Estados Unidos, você vai ter basicamente a mesma coisa de um adolescente, de um adulto pós-adolescente de 18 anos. É a mesma coisa. Você vai ter um credit score que pode ser bom pelo tempo que você vem pagando o seu cartão de crédito ou eventualmente alguma coisa que você usou, linha telefônica, serviços de casa, enfim. Você vai construindo o seu credit score, mas se você não tiver um credit history de pelo menos 2 anos, esquece, porque esses números não vão ser legais para você, tá? Vocês vão ver aqui nesses posts que nós temos aí linhas de crédito de 50, 100, 250 até 5 milhões de dólares. Essas de 5 milhões vão caber para pessoas com menos de 10 anos de credit score? Eu duvido que consigam uma linha de crédito dessa. Vai conseguir linha de crédito de 50 mil? Talvez consiga, com 2 anos. Menos de 2 anos, eu acho muito difícil. Taxa de juros. Eu recebi uma recente aqui e eu até dei risada, onde eles colocam ali o payment plan, né? Então ele coloca ali, você vai pegar 20 mil dólares, você vai pagar 26 mil em 12 meses. Caramba! Né? Você está pagando aí quanto de juros nisso? Né? Você está pagando 6 mil de juros, 6 mil dólares de juros em 12 meses. Né? Então, um juro de 30% aí, que absurdo. Eu vi outra de 20,5%, mas isso é para quem está desesperado por dinheiro e geralmente essas pessoas, elas pagam 2, 3, rala para pagar o resto e, enfim, no final das contas fazem um acordo para receber com 10% a mais do que eventualmente emprestaram. Isso é rolo, não fazem, não façam, tá? Tem diversas operadoras que fazem isso, não façam.
Quando você começa a ficar um pouco melhor, vocês vão perceber que os valores que você pode tomar emprestado são maiores, então você vai começar a pegar ofertas de crédito aí na casa de, sei lá, 100, 200 mil, 250 mil, 300 mil, e aí as taxas de juros vão ser muito mais baixas. E quando eu falo muito mais baixas, quando você não tem mais de 5 anos de credit score, você vai ter aí taxas na casa de talvez 8%, 12% ao ano, o que para quem não tem um credit history muito bom é um número razoável, tá? Para a taxa de juros que nós temos hoje, é um número razoável. Quando você tem mais de 10 anos e você tem um credit score bom, e bom quer dizer muito bom, não necessariamente excelente, tá? Não 850, mas aí na casa dos 770, 780, até uns 800, você vai conseguir taxas de juros muito boas, muito interessantes e números muito melhores. E eu vou contar para vocês uma história que eu já contei em outros 2 vídeos. Em 2014, 15 mais ou menos, eu queria abrir, foi quando eu abri o escritório de Portugal, 16. Foi quando eu quis abrir o escritório de Portugal. Eu consegui um limite de crédito de 500 mil dólares num banco aqui nos Estados Unidos com taxa de juros de 1,99. A taxa ao ano, a taxa de juros naquela época era bem menor do que a taxa de juros que nós temos hoje, tá? Então temos que levar isso em consideração. Hoje esse 1,99 você não vai conseguir. Mas naquela época nós conseguimos, eu e meu sócio, o Jason na época estava vivo, nós assinamos juntos e nós conseguimos aí levantar 500 mil dólares com 1,99 ao ano. Nós abrimos o escritório com 120 mil, devolvemos o resto para o banco, porque ou a gente pegava os 500 ou a gente não pegava nada. Então nós conseguimos o limite de 500, tomamos desse limite, nós pegamos 120, abrimos o escritório, pagamos isso em um ano. 3 meses depois que nós fizemos o pagamento integral dos 120 que nós pegamos, do cash flow que nós pegamos de 500 mil, nós usamos 120, pagamos em um ano. 3 meses depois mandaram para a gente uma proposta de 1 milhão de dólares com o mesmo 1,99% ao ano. Não usamos, nunca usamos essa linha mais, não precisamos mais e não usamos, porque você tomar linha, às vezes, joga para baixo o seu credit score, a gente nunca queria isso, principalmente por ser em nome da empresa. Então, acabou, a gente nunca usou isso aí, mas esses números são muito sedutores, né? E se a pessoa não tem a consciência, não tem a maturidade, não tem a calma de pegar e falar assim, peraí, eu vou usar para crescer, vou pagar e acabou. Vocês vão perceber que quanto mais vocês pagam, quanto mais vocês tomam, mais eles vão aumentando os limites, meio que tentando para a gente pegar cada vez mais dinheiro e, obviamente, eles ganharem mais juros dentro da capacidade nossa de pagamento, né? O que torna muito fácil, às vezes, as pessoas se perderem e quebrarem de vez. Então, sim, nos Estados Unidos vocês vão ter muito acesso a crédito, muitos limites de crédito, muitas facilidades, inclusive para fazer pagamentos, mas, primeiro, você precisa ter um credit score, segundo, você precisa ter o credit history, terceiro, você precisa demonstrar que você tem capacidade de pagamento daquele valor que você está tomando. Com isso, se você tiver juízo, você vai ter muitas oportunidades de crescimento, desenvolvimento, investimento na sua empresa e, obviamente, prospecção de novos negócios. Deixa aqui embaixo o que você acha disso. Compara isso com alguns outros países. Se você está no Brasil, se você está na Europa, muita gente que me segue está na Europa, muita gente que me segue está no Japão, está na Austrália. Escreve aqui como funciona aí para a gente também aprender um pouquinho com vocês. Grande abraço a todos, obrigado, fiquem com Deus.